Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Sempre é um prazer imenso estar aqui junto com os irmãos, onde antes de estudarmos a palavra de Deus, de aprendermos algo mais da parte do Senhor, nós estamos aqui para adorá-lo. Então, esta é a nossa primeira atitude nesta manhã: adorar ao nosso Deus. E também viemos aqui para aprendermos um pouco mais acerca da sua palavra. E hoje nós estaremos estudando mais um capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Então eu peço aos irmãos que, por favor, abram as suas Bíblias no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós estaremos falando sobre os dons espirituais, um assunto extremamente importante, e o texto áureo, ele se encontra no capítulo 1, né? Não é, quem tem a revista, não é erro de impressão, não, é isso mesmo, capítulo 1, verso 7, apesar de não estar no capítulo 12, mas ele está contextualizado com o tema da nossa lição, né? Que diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no capítulo 12, eu vou ler o verso 1 e os irmãos vão ler o 2, e assim nós vamos fazer uma leitura até o verso 20. Diz assim o verso 1: ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Portanto, vos quero fazer entender que nenhum homem que fala pelo Espírito de Deus, que Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. A outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura, pelo mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos, podem sentar. Leitura muito proveitosa para a nossa vida. Meus irmãos, então, como já foi dito, nós estaremos ministrando sobre o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, que tem como tema central exatamente os dons espirituais, né? O tema da lição é os dons espirituais unindo a igreja. É importante, meus irmãos, para começarmos a entender um pouco sobre os dons espirituais, lermos o que está escrito na verdade prática. A verdade prática desta lição, ela fala muito. Diz assim: Deus continua concedendo dons aos homens, os quais são indispensáveis para a vida da igreja atual. Porque a verdade prática, ela é importante no estudo da lição de hoje. Porque a verdade prática, ela define muito bem aquilo que representam os dons espirituais. Então, para que fique assim mais evidente, mais claro para os irmãos, e não tenha nenhum tipo de conflito de conhecimento, vou fazer aqui uma breve analogia entre o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, e os dons espirituais, aqui no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. As 9 ramificações do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é só um, com 9 ramificações. Os dons espirituais, a gente vai ver daqui a pouco, também são 9. É importante entendermos, o fruto do Espírito tem um caráter pessoal. Então, cada um de nós, quando fomos resgatados por Deus, o Espírito Santo passou a produzir na nossa vida o fruto do Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito, ele faz parte do processo de salvação. Jesus disse assim: toda árvore que não der fruto, essa árvore será cortada e lançada no fogo. Então, dar fruto é algo que acompanha a salvação. Já os dons espirituais não têm um caráter pessoal, um caráter individual. Os dons espirituais têm um caráter coletivo, ou seja, os benefícios dos dons espirituais não são para a pessoa. Os benefícios dos dons espirituais são para a igreja local. Então, os dons espirituais, eles foram, na verdade, concebidos para beneficiar a igreja local. Uma outra diferença é que o fruto do Espírito, ele revela a nossa identidade cristã. Ou seja, o nosso testemunho diante dos homens, o nosso testemunho no dia a dia, acontece por força do fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que revela a nossa verdadeira identidade cristã. Já os dons espirituais, eles são concedidos para atender às necessidades da igreja local. Então, o Espírito Santo, ele conhece a igreja melhor do que ninguém.
E cada igreja local tem as suas necessidades próprias. Então, os dons espirituais, eles são concedidos por Deus para exatamente atender às necessidades de cada igreja local. Para quê? Para edificar aquela igreja, para unir aquela igreja, para exatamente capacitar a igreja local para o serviço na obra do Senhor. Veja aí que há uma diferença. Enquanto que o fruto do Espírito se manifesta como testemunho da nossa fé em Jesus, os dons espirituais, eles vêm exatamente para edificar, para unir, para capacitar a igreja local para fazer a obra do Senhor. E é interessante também, para a gente avançar um pouco mais, que o fruto do Espírito é referência de transformação de vida. É referência para a nossa salvação. Então, o fruto do Espírito é um indicativo de que nós estamos no caminho certo. Porque quem está caminhando para o céu, produz na sua vida, pela operação do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Não tem como dizer que serve a Jesus e não ter na sua vida o fruto do Espírito. Já os dons espirituais, eles não são referência para a salvação, meus irmãos. Os dons espirituais não são referência para a salvação. Porque se fossem referência para a salvação, nem todos têm dons espirituais. Nem todo crente tem dons espirituais. Se fossem referência para a salvação, aqueles que não têm os dons espirituais iriam ficar em uma confusão só. Eu não tenho dons espirituais, então eu não sou salvo. Não tem nada a ver. Os dons espirituais, volto a dizer, eles são concebidos por Deus para exatamente edificar, unir e capacitar a igreja local para a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Do verso 8 ao 10, os irmãos podem acompanhar aí na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele vai listar, ele apenas lista, sem entrar em detalhes, os dons espirituais. Verso 8 diz assim: porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. Primeiro dom, palavra da sabedoria. Né? A Bíblia diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, né, que concede. A outro, a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento, é um conhecimento, aqui estamos falando, meus irmãos, de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Sabedoria não é a sabedoria terrena, é sabedoria do céu revelada pelo Espírito Santo. Conhecimento não é conhecimento humano que você adquire com estudo, com leitura, é conhecimento revelado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A outro, a fé. Essa fé não é a fé salvadora, não é a fé salvífica, essa fé que nós temos, que abraçamos quando confessamos o nome de Jesus como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, a fé que vai abrir a porta do céu para nós, não é essa fé. Essa fé aqui é uma fé que faz com que quem tem esse dom creia no agir sobrenatural de Deus, no impossível, naquilo que ninguém acredita, mas a pessoa que tem este dom, pelo dom da fé, crê no impossível, no agir de Deus. É uma fé sobrenatural, pelo mesmo Espírito. A outro, os dons de cura. Veja que
Aqui, dons está no plural. Então, é mais de um dom de cura, são vários dons de cura. Dons de cura. A outro, a operação de milagres. Dons de cura e operação de milagres. Pastor, não são a mesma coisa, não. Milagres, por exemplo, alguém tem a metade do braço. E aí, quem tem o dom, o Espírito Santo, ele usa a pessoa com o dom de operação de milagres, de repente aquele braço volta ao normal. Então você tem algo além da cura, operação de milagres. É algo assim que deixa a pessoa perplexa, a pessoa de repente perdeu um olho, e a operação de milagres faz com que a pessoa recupere o seu olho. É exatamente isso. Aí acontecia muito ali na igreja primitiva. Paralíticos andavam, obras extraordinárias operadas pelo Senhor. Há outro, o dom da profecia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o dom da profecia. Há outro, discernimento dos espíritos. Muito importante esse dom, meus irmãos. Discernimento dos espíritos. Por quê? Existem 3 espíritos que atuam na terra. O espírito do homem, os espíritos malignos e o Espírito de Deus. Então, via de regra, em qualquer ambiente que você chegar, esses 3 espíritos podem operar. E quem tem o dom de discernimento de espírito, não é enganado, sabe qual é o espírito que está operando naquele momento. Dom de discernimento dos espíritos. Há outro, o dom de variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. Eu acho que os irmãos já tiveram a oportunidade de observar isso. Esses 2 dons, variedade de línguas e interpretação de línguas, não é tradução de línguas, tá? Tradução e interpretação são coisas diferentes. A tradução tem a ver com a escrita e a interpretação tem a ver com a fala. Então, aqui é dom de interpretação de línguas. Esse dom, ele, na verdade, se manifesta na igreja pela operação do Espírito Santo, juntamente com o dom de variedade de línguas. E aí, quando você junta os 2, você tem exatamente algo muito parecido com o dom de profecia. No dom de profecia, uma única pessoa, ela recebe a mensagem do Senhor e transmite para a igreja. Aqui, no dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas, você tem um que fala línguas estranhas e o outro que interpreta aquela língua. Mas pode acontecer da mesma pessoa ser usada por Deus com os 2 dons espirituais. Então, meus irmãos, veja que o capítulo 12 termina, se você for lá para o final do capítulo, com a seguinte orientação de Paulo, no verso 31. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. Em momento algum, o apóstolo Paulo, ele faz uma hierarquização dos dons espirituais. Ele não diz, olha, esse dom aqui é mais importante do que aquele. Não, ele apenas cita os dons espirituais, como nós acabamos de ler agora, sem fazer nenhum comentário adicional. E ele termina exatamente o capítulo 12 dizendo que devemos procurar fervorosamente os melhores dons. Então, o que era que Paulo queria dizer com isso? Que devemos buscar fervorosamente os melhores dons. Que
a nossa parte, no que diz respeito aos dons espirituais, é tão somente buscarmos os dons espirituais. Buscarmos os dons espirituais. Mas quem distribui, quem sabe realmente as reais necessidades da igreja em relação aos dons espirituais, é o Espírito Santo de Deus. Veja o verso 11, olha o que diz o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Então, a Bíblia diz que devemos buscar fervorosamente os melhores dons, mas quem sabe quais são os dons que a igreja local está precisando é o Espírito Santo. Por isso ele distribui da forma que ele quer, como diz aqui o verso 11. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar dele não fazer uma hierarquização, meus irmãos, sobre os dons espirituais, Paulo, ele dá ênfase. Ele não diz que é o mais importante, mas ele dá ênfase a um dom. Exatamente o dom de profecia. Ele dá ênfase, tanto que ele dedica um capítulo, que nós vamos estudar lá na frente, ao dom de profecia, que é exatamente o capítulo 14. Lá no capítulo 14 ele fala bastante sobre o dom de profecia. Por que será que Paulo ele dá ênfase ao dom de profecia? Dá esse destaque ao dom de profecia? Nós encontramos a resposta lá no capítulo 14. No próprio capítulo 14 nós encontramos a resposta. Verso 4, se você for lá para o capítulo 14, vai ser estudado ainda, mas só para a gente compreender, ele diz assim: o que fala em uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então aqui Paulo dá a resposta, né? Por que ele dá essa ênfase ao dom de profecia? Porque o dom de profecia é um dom que vem exatamente para edificar a coletividade. A pessoa que fala em línguas, ela não está edificando a igreja local, ela está se auto-edificando, mas a pessoa que é usada em profecia, ela está exatamente edificando a igreja. Como os dons espirituais são concebidos por Deus à igreja para a sua edificação, o dom de profecia realmente é aquele dom que serve como uma boa amostra daquele dom que cumpre esse papel designado pelo Espírito Santo de Deus. O dom de profecia, ele edifica a igreja do Senhor, né? Mas também exorta, consola, como o próprio apóstolo fala. E aí, se a gente refletir um pouco mais sobre o dom de profecia, meus irmãos, eu acho que cabe aqui, pelo menos, duas considerações, que às vezes as pessoas podem criar algum tipo de confusão, e essas considerações, creio, vão dirimir essas dúvidas. Primeiro, o dom de profecia não é um ministério profético. E aí você diz, a pessoa que tem o dom de profecia, ela pode incorrer no erro de dizer, eu sou profeta. Não, ela é usada por Deus ali com o dom de profecia. E tem um detalhe, diferentemente do fruto do Espírito, que é algo permanente na nossa vida, precisa ser permanente até a volta de Jesus, o dom de profecia e os demais dons espirituais,
A pessoa não pode dizer, eu tenho esses dons, porque o Espírito Santo pode usar a pessoa uma única vez na vida dela e nunca mais. E usar uma outra pessoa, porque o Espírito Santo, ele não está olhando para quem está sendo usado, ele está olhando exatamente para as necessidades da igreja. Os irmãos estão entendendo isso? Então tem pessoas aí que foram usadas pelo Espírito de Deus com o dom de profecia uma única vez, nunca mais, porque havia necessidade do Espírito de Deus transmitir uma mensagem naquele momento para alguém que estava naquela ocasião ali, né? Então, é diferente do ministério profético. Se você for analisar na Bíblia o ministério profético, muito forte ali no Antigo Testamento, e eu vou pegar o exemplo do Novo Testamento, João Batista, por exemplo, ele era um profeta. João Batista, ele sabia muito bem qual era a sua missão. Então, aqui está uma característica do ministério profético. Quem tem o ministério profético sabe perfeitamente qual é a sua missão. Qual era a missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor, como profeta. Anunciar o Salvador da humanidade. Esse era o ministério de João Batista, era o ministério profético. Então, dom de profecia não significa ministério profético, são coisas distintas. Dom de profecia, como já foi dito aqui, é algo que o Espírito de Deus, ele traz para a igreja com o objetivo de edificar, exortar, consolar a igreja do Senhor. E uma outra consideração importante, meus irmãos, diferentemente do maligno, Deus, ele não se incorpora em ninguém. Deus, ele não se incorpora em ninguém. Quem se incorpora é o maligno, porque quando o maligno se incorpora em alguém, o que é que acontece? Ele toma todas as faculdades mentais da pessoa. Por isso que alguém que é possuído pelo maligno nem sabe que está sendo possuído. Já vai saber depois. E isso causa depressão. A pessoa que possessa não sabe que está sendo possessa, porque o inimigo toma aquele corpo para si. O Senhor, ele não se incorpora em ninguém. O Senhor, ele inspira pessoas, louvado seja o nome do Senhor. É diferente, inspiração é diferente de incorporação. Por isso que, apesar de Paulo não ter feito essa classificação, os teólogos classificam os dons espirituais em 3 grupos. Onde está a profecia aqui, meus irmãos? Dons de inspiração. Não é dons de incorporação. Dons de inspiração. Deus, ele inspira a pessoa para transmitir a mensagem em seu nome, porque a mensagem não é da pessoa, a mensagem é de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quem é usado em profecia, sabe perfeitamente que está sendo usado pelo Senhor, sabe perfeitamente qual é a mensagem que está sendo transmitida, sabe perfeitamente que aquela é uma necessidade da igreja. Se alguém diz que foi usado em profecia e abre a boca e diz, eu não sei se eu fui usado, não se lembra de nada, essa pessoa ela foi usada por qualquer espírito, menos o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele mantém as nossas faculdades mentais em ordem. Deus, ele não bagunça com nada. O nosso Deus é um Deus ordeiro. E a carta de Paulo aos Coríntios trabalha muito bem essa questão da ordem que o nosso Deus estabelece. Para finalizar, meus irmãos
importante fazer esta observação. A igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, lá em meados do século I, e ali ele foi pastor daquela igreja por quase 1 ano e meio, 18 meses. Interessante o desafio de Paulo quando ele foi fundar a igreja de Corinto, porque Corinto era uma das principais cidades gregas, localizada no norte da Grécia, lá na região do Peloponeso, uma cidade que tinha um poder econômico extraordinário, cidade marítima, cidade comercial, uma cidade idólatra, tinha templos dedicados a deuses gregos, Afrodite, a deusa do amor, Apolo, o deus da poesia. E aí, Paulo ele trabalha bem na sua carta aos Coríntios alguns aspectos importantes, porque, e aí é essa observação que eu quero fazer. Alguém pode pensar, a igreja de Corinto, uma igreja tão abençoada, realmente uma igreja muito abençoada. Se você ler o capítulo 1, Paulo vai dizer assim, que a igreja de Corinto foi abençoada com toda a sorte de bênçãos. E o nosso próprio textuário diz aqui, nós lemos, de maneira que não vos falte nenhum dom. Ou seja, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, todos os dons espirituais. E alguém pode dizer, por que Paulo trata da questão da imoralidade na igreja de Corinto? Porque existia imoralidade lá. Porque Paulo trata da questão da divisão da igreja? Porque tinha divisão lá. Porque Paulo trata da questão do alimento consagrado a ídolos? Porque tinha esse problema na igreja de Corinto. Agora, o que é que eu quero dizer para os irmãos? Para que não haja conflito. Isto tudo existia na igreja de Corinto? Existia. Mas não era a maioria, meus irmãos. A igreja de Corinto era uma igreja santa. A igreja de Corinto era uma igreja que temia o Senhor. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha os dons espirituais. Era uma igreja que servia a Deus com fervor, com temor e com tremor. Mas alguns membros da igreja estavam passando por essas situações que precisavam ser corrigidas. Por que eu estou falando isso para encerrar esta lição, meus irmãos? Para que a gente entenda perfeitamente, porque de repente alguém pode pensar, como uma igreja que vivia na imoralidade, uma igreja que tinha divisões, e Deus não opera onde existe divisão, recebia do Senhor os dons espirituais, era uma igreja considerada uma igreja espiritual. E aí você entende, não há conflito nenhum. A igreja de Corinto, na sua grande maioria, era uma igreja que servia a Deus em santidade. Uma minoria estava passando por esses problemas, mas o nosso Deus, Ele não olha para a maioria. O nosso Deus, se uma ovelha, louvado seja, os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando para vocês, se uma ovelha estiver precisando do socorro do Senhor, Ele faz exatamente aquilo que o pastor fez, quando Jesus falou ali, aquela parábola, Ele deixa as 99 ali protegidas, guardadas, e vai atrás da ovelha perdida, louvado seja Deus. Então, quando Paulo ele trata dessas questões na igreja de Corinto, isso aqui a gente deve entender da seguinte forma, é a revelação do grande amor de Deus pelas pessoas daquela igreja e por nós, meus irmãos, por nós, porque o Senhor não está falando para a maioria aqui, Ele está falando para uma minoria que ainda precisava de uma verdadeira conversão na sua vida. Louvado seja Deus. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé neste momento. É importante falarmos isso para que nós entendamos, meus irmãos, onde o Espírito de Deus habita,
não existe mais espaço para o pecado. O pecado não tem mais espaço onde o Espírito de Deus habita. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação, não com a igreja de Corinto, de um modo geral, mas com alguns irmãos, que ali ainda estavam precisando desse socorro espiritual. E isso serve para nós, Assembleia de Deus em Belém. Assembleia de Deus em Belém. Nós temos uma tendência de estarmos sempre perto daqueles que sempre nos dão algo a mais perto dos mais fortes espiritualmente falando. Mas o que Deus nos ensina aqui na carta aos Coríntios é que devemos nos aproximar daqueles que mais precisam, daqueles que estão ali pedindo socorro, e de repente este socorro está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Este socorro, Deus, Ele coloca à nossa disposição para que possamos ajudar aqueles que mais precisam. Amém, meus irmãos? Deus bendito, queremos te louvar, porque a tua palavra, ela é transformadora. A tua palavra é renovadora, a tua palavra traz ensinamentos para a nossa vida, e nesta manhã aprendemos um pouco mais acerca dos dons espirituais. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens distribuído para a tua igreja esses dons, e tem servido muito para que a nossa caminhada continue sendo uma caminhada vitoriosa, uma caminhada, Senhor, onde as dificuldades estão sendo ultrapassadas, vencidas, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Diogo Graciele